Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz o sofrimento e feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pelas lágrimas vertidas e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Pai, a graça de nosso Salvador Jesus Cristo e a companhia consoladora e orientadora do Espírito Santo estejam com todos nós nesta hora. Nós escolhemos como um texto para essa data o Salmo 100. E eu vou dar destaque especial para o versículo 4, embora que vão ser citados os demais versículos durante a pregação. E o versículo 4 diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Que Deus Espírito Santo nos abençoe e coloque essas palavras no coração e na vida de todos nós. Amém. Estimados irmãos aqui da comunidade Emanuel, que festejam junto com toda a paróquia, e também eu penso assim, junto com São Diogo, que começou esse trabalho, e hoje não é mais da paróquia, né, tem sua própria paróquia, festejam esses 80 anos, mas essa alegria toda não é apenas destes, alegria por uma data como esta. O louvor a Deus que se rende é feito por todos aqueles que amam a igreja e que desejam que o evangelho seja pregado aqui e em todo o mundo, seguindo a ordem de Jesus. É uma alegria poder falar com vocês depois de mais de 38 anos e poder lhes anunciar a palavra salvadora que está na Bíblia Sagrada. E eu escolhi esse salmo, o Salmo 100, versículo 4, porque tem palavras próprias para essa data.
entrem por suas portas. Acho que eu poderia terminar a minha pregação aqui, não é verdade? Entrem por suas portas, porque portas existem para serem fechadas, não é verdade? De noite se fecha, de manhã se abre, geralmente é assim. Mas as portas também existem para serem exatamente feitas isso, abertas, especialmente abertas. As portas podem deixar alguém de fora, ou as portas podem permitir que alguém entre. Pois é, a igreja, o templo da igreja também tem portas. E as portas da igreja são abertas para as pessoas entrarem para dentro delas. Aliás, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil até produz um livreto chamado assim de Portas Abertas. Ali tem liturgias, tem mensagens para que os leigos deem culto de leitura. E assim a porta da igreja não fique fechada quando o pastor por algum motivo precisa se ausentar. E essa ideia de portas é usada pelo salmista no Salmo 100, quando ele convida: entrai por suas portas com ações de graças. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei me perguntando, me imaginando assim: quantas vezes as portas dessa comunidade, as portas da sua igreja, antes dessa outra, né? Mas não importa, as portas dessa comunidade, desse templo, foram abertas nesses 80 anos de sua existência. Quantas vezes? Já pensaram quantos cultos de portas abertas já foram realizados nesses anos todos? Quantas pessoas já entraram aqui para adorar a Deus, como diz o salmista, com ações de graça? E são muitos os que ainda continuam entrando por essas portas. É preciso notar que aqui o Salmo 100 diz que são suas portas. Entrai por suas portas. O salmista deixa bem claro que essas portas de que ele fala são as portas da casa de Deus. Quando alguém entra nelas, essa pessoa está vindo se encontrar com Deus, com Jesus. Está vindo aqui, como disse o pastor antes, para receber a orientação e o ensino do Espírito Santo. Esta é a casa de Deus. Isso nos lembra que na verdade a igreja é de Deus. Jesus é o Senhor da igreja. A igreja não é das pessoas. Esta comunidade, eu não sei se se chama congregação, comunidade, mas é comunidade, essa comunidade aqui não é dos membros. Já pensaram nisso? Eles não são os donos da comunidade Emanuel, não são os donos desse templo. Aqui é a casa de Deus, de Deus. Jesus deixou isso bem claro quando ele falou em Mateus 16, 18, falando em minha igreja. Aqui é a igreja de Deus. E aqui sempre se falou e sempre vai se falar de Deus, do amor de Deus, do seu evangelho salvador, que Ele quer dar para todos para crerem em Jesus Cristo. E agora sim, Jesus Cristo é a porta para a vida eterna.
para abrir para todos as portas, não só do templo aqui no mundo, mas abrir as portas da vida eterna. Ele é a única porta para lá. São 80 anos aqui, anunciando o verdadeiro evangelho, assim como Deus colocou dentro da Bíblia. São 80 anos que o Espírito Santo aqui vem, para que a porta de nosso coração seja aberta, e a fé nasça em nós, e faça ela continuar, faça ela florescer, e dar muitos frutos. Assim, cada um que aqui já trabalhou pela comunidade, e todos aqueles que estão fazendo isso, reconhecem que os méritos da existência da comunidade Emanuel não são dele, não são, mas são de Deus. Ele é o Senhor da igreja, o dono da igreja, e nós somos seus servos apenas. A segunda parte do versículo 4 do Salmo 100 diz que devemos entrar nos seus átrios com hinos de louvor. Isso era um sistema do povo de Israel, que quando chegavam ao templo, ou quando saíam dele, nas oportunidades especiais, eles cantavam, louvavam a Deus, já na frente da igreja. Ou como diz a Bíblia, né, na nova tradução, na linguagem de hoje, nos seus pátios com hinos de louvor. Átrios e pátios é basicamente o mesmo. E a palavra pátio nos lembra que Jesus Cristo também andou por esses pátios do mundo, ou os átrios do mundo, vamos dizer assim. Ele derramou o seu sangue sobre essa terra, ou vamos dizer assim, ele derramou o seu sangue sobre esses pátios desse mundo, para assim ele pagar pelos nossos pecados e nos reconciliar com Deus Pai. E depois de morrer, de pagar os nossos pecados e ser colocado debaixo da terra, debaixo dos pátios, vamos dizer assim, ele ressuscitou. E aí ele disse que ele tinha aberto para nós as portas para a vida eterna, as portas para os pátios dos céus, onde Deus vive. E como diz João 14:2, onde Jesus foi nos preparar lugar. Agora Jesus está lá, à direita de Deus Pai. Ele é o Senhor da igreja aqui no mundo, e Ele lá do céu, e sempre junto de nós, porque Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está fazendo que essas portas da sua igreja no mundo continuem a ser abertas. Assim, as almas daqueles que partiram e que tantas vezes entraram por esses pátios, entraram por essas portas, ou esta porta, essas almas estão no pátio, diante do trono de Deus, lhe cantando hinos de louvor, e como o salmo continua, lhe rendendo ações de graça, e isso para todo sempre. Aliás, uma das coisas que depois de tantos anos, 38 anos e tanto depois, que a gente mais notou, assim, eu e a Maria, é que muitos dos que naquele tempo entravam por essas portas, por esses pátios, estão lá agora junto de Deus, cantando louvor para Ele. Muitas dessas pessoas fiéis e dedicadas, fiéis ao Evangelho, dispostas a servir a Jesus, estão lá junto dele agora na eternidade. Aliás, Jesus disse bem claro assim em João 14:3: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Alguns dos que estão aqui hoje devem se lembrar de como tudo começou aqui, quando chegamos aqui há 40 anos
8 meses e 28 dias atrás. Como eram as dificuldades no início, a luta para começar uma nova paróquia, continuar um trabalho e assim por diante. Isso faz lembrar para a gente, se tanta gente já partiu e trabalhou aqui, isso faz lembrar a gente aquela velha frase, né? O tempo voa. Ou como diz o salmista, os nossos dias são como uma florzinha arrancada do vento, pelo vento que se vai. A vida passa rapidamente, diz o salmista. Tudo nesse mundo é passageiro. Mas esse fato de que tudo passa rapidamente nos lembra que Jesus disse que enquanto nós estamos aqui, diz ele assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. João 9:4. São 80 anos em que muitos e muitos se envolveram nessa obra. Muitos do nosso tempo ainda estão aqui, e firmes e fiéis, como eu tenho notado. Outros estão começando. Outros estão envolvidos há bastante tempo e não eram bem do nosso tempo. Alguns eram jovens, crianças, e alguns não tinham nascido. E muitos já partiram para as portas de acesso ao trono de Deus. E Deus ainda tem muita coisa a ser feita aqui nesses pátios e por essas portas. E a igreja deve continuar até que Jesus volte para o juízo final. E Ele quer assim que cada membro trabalhe muito para manter essas portas abertas, que oferte, que dedique seu tempo, seus dons para o trabalho da igreja de Deus, que convide outros a também virem aqui cantar hinos de louvor, como diz o salmista no Salmo 100, assim como vocês estão fazendo hoje aqui, com muita alegria, muita gratidão a Deus por Ele ter feito com que esse trabalho estivesse aqui até hoje. Deus quer que a comemoração dessa data não seja apenas palavras e sentimentos. Não. Deus quer, como diz o salmista, ações de graça. Vejam, ações são atos, é trabalho, é agir, é fazer. Muito trabalho ainda tem, muita ação tem para ser feita. Deus espera que cada um de nós sempre seja pronto para não só louvar, não só receber todas as bênçãos que foram mencionadas no culto, mas que esteja disposto a retribuir com trabalho pela sua igreja. Enfim, amigos, irmãos da comunidade Emanuel, realmente festejem esses 80 anos. Isso é maravilhoso, que uma comunidade exista há tanto tempo. E é uma alegria muito grande para eu e a Maria podermos comemorar com vocês esses 80 anos. Na verdade, para nós foi um privilégio podermos estar aqui. Eu quero agradecer esse convite do púlpito, porque, como disse o Clever, alguns o conheceram de pequeno, de repente seja outra oportunidade de vocês poderem voltar para lá e rever os amigos de vocês, os membros da igreja, e ver como anda a igreja aqui. Agradecer esse convite. Eu não esperava. Quando o pastor me ligou, quase pulei de alegria, né? E esperando, né, então chegar essa data.
que bom que também todos vocês vieram aqui, todos que são da comunidade, todos que visitam ela, que tenham entrado aqui nesse dia por essas portas transbordantes de gratidão, rendendo ações de graça e cantando nos seus átrios hinos de louvor. E não meçam esforços para que essas portas fiquem abertas por muito e muito tempo, até a volta de Jesus, para que muita gente esteja sempre nesses pátios, aqui na frente, para entrar por essas portas e adorar a Deus. E essa palavra que eu digo vale especialmente para os mais novos, os adolescentes, as crianças também, adolescentes, os jovens, que muitas vezes abandonam a igreja. Vale para eles, para que também, a exemplo de seus pais, dediquem sua vida em favor desse trabalho, e que assim continue, Deus abençoando essa comunidade, enquanto ela for fiel e firme na palavra de Deus. Deus continuará abençoando a mesma, vai fazer com que os problemas sumam, vai fazer com que a igreja cresça e vai fazer com que mais pessoas alcancem a salvação. E assim vai ser até o dia do juízo final, quando Jesus, que pagou pelos nossos pecados na cruz, vai vir para resgatar a sua igreja e levá-la toda pelas portas do céu para os pátios do céu, para os pátios da vida eterna. Como diz o salmista: rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Que Deus o conceda. Amém. Que a paz de Deus, que é muito maior do que o nosso fraco entendimento, guarde corações e mentes na fé em Cristo Jesus, de todos nós, até a vida eterna. Amém. Muito bem, que palavra maravilhosa que o Senhor Deus nos trouxe através da boca do seu profeta nessa manhã. Muito obrigado, pastor Romualdo, essa palavra maravilhosa que tocou o nosso coração, nos fez refletir. Eu tenho certeza que essa palavra vai ficar mexendo os corações de muitos aqui, que vão passar a semana toda refletindo nela, quiçá o mês todo, né? Muito obrigado pela sua presença, pastor. Depois a gente quer agradecer melhor, e a gente também quer lembrar aqui a comunidade, né, um pouco da sua história também, rapidamente. Mas antes nós vamos, um pouquinho, muito breve, nós já vamos ver agora, né, um pouquinho de como foi o início, a história também, porque agora nós queremos nesse momento prestar uma homenagem especial à comunidade Emanuel, aos seus 80 anos desde a sua fundação, 27 de setembro de 1942, 80 anos de bênçãos do Senhor. Lembrando que essa homenagem ela não é para a comunidade, instituição comunidade Emanuel, é para vocês, é para os membros, é para os líderes. É uma homenagem, como diz o pastor, até mesmo para aqueles que já partiram, aqueles que combateram um bom combate, guardaram a sua fé e agora estão na glória. É para as novas gerações,
que estão aqui, algumas presentes, outras não. É para as gerações que estão hoje pegando no cabo da enxada e plantando a semente do Evangelho todo dia, na liderança. Vocês, membros que não estão em lideranças, mas que ofertam, que dedicam o seu melhor, aquilo que Deus tem dado para vocês, e vocês têm trazido de volta ao altar do Senhor e abençoado também esse trabalho. Então é uma homenagem a toda a igreja, toda a comunidade, eu diria toda a paróquia, e eu diria mais, uma homenagem a todo o distrito de Fronsul, porque a comunidade Emanuel é a comunidade mãe desse distrito praticamente todas as congregações, de um modo ou de outro, elas nasceram daqui. E nós queremos, assim, de uma forma muito singela, né? Não é muito breve, por isso que a gente encurtou algumas coisas no culto, para que vocês pudessem assistir e viajar um pouco no tempo, né? Viajar no tempo, relembrar os mais antigos, relembrar algumas coisas do passado, e os mais jovens conhecer alguma coisa também da história que Deus escreveu por meio desta comunidade. Eu queria pedir, Silas, então, para nós colocarmos este vídeo.